Eu sou o Dr. Douglas Lopes, apresentador do programa Fala Doctor. E hoje eu tenho um convidado, mas antes de falar dele, eu quero falar sobre algo que todo mundo está procurando hoje. Melhorar a sua autoestima ou melhorar a sua beleza. E aí? Melhorar a autoestima, beleza? Acredito que as duas podem se encontrarem e até mesmo melhorar não só isso, como também a saúde em geral. A harmonização facial, que as mulheres, mais do que os homens, estão procurando muito. E hoje eu trouxe um especialista para falar para vocês o que é a harmonização facial. Então, tenho aqui o Dr. Eduardo Batista, ou Carlos Eduardo Batista, meu amigo. É um prazer tê-lo aqui. Obrigado por ter vindo, de sair do teu consultório e deixar agora um conhecimento da tua especialidade, falando a respeito de harmonização facial. Bom, primeiramente, um agradecimento ao meu colega Douglas por ter me convidado a vir a esse programa tão especial, importante para as pessoas que buscam saber o que é hoje a harmonização facial. E penso que apenas uma aplicação de uma toxina botulínica é uma harmonização. Mas, na verdade, a harmonização é um conjunto de procedimentos que vai fazer com que aquela pessoa tenha uma melhora na sua autoestima. Então, isso é muito importante para o conhecimento de todo mundo e hoje a gente vai conversar sobre essa parte da harmonização, eu e o meu colega Douglas. Bom, Carlos, as pessoas elas te procuram num primeiro momento e acredito que seja para melhorarem, no sentido da sua beleza, da sua autoestima. E então, como que é a chegada de um paciente para ti e qual é a abordagem que se encontra dentro desse assunto? O paciente hoje chega, muitas vezes são por indicações de pacientes que já foram meus pacientes e que gostaram do resultado e essas amigas ou amigos procuram eles e acabam por essas indicações chegando até nós para melhorar a sua autoestima, porque muitas às vezes passam por um processo de separação, um processo de doença na família e acabam se deixando de lado. Então, essa busca ao consultório é muito importante para eles, para melhorar essa autoestima para a vida deles. E quais são os procedimentos que são realizados na harmonização facial? Na harmonização. Hoje, digamos que o carro-chefe da harmonização facial é a toxina botulínica, que é o mais conhecido como Botox pela marca comercial, ser a primeira a surgir do mercado, a marca americana do Botox. Então, o primeiro passo, a primeira procura é a toxina. Após preenchimento facial, fios de sustentação, a parte de lipos e papada, então é uma gama de procedimentos que a gente, através de uma avaliação clínica, a gente consegue determinar qual o melhor procedimento para esse paciente. Todos podem usarem a toxina botulínica? Estudos relatam que a toxina botulínica ela é indicada para aquele paciente há mais de 25 anos. Então, hoje eu procuro trabalhar somente com aqueles pacientes que têm há mais de 25 anos, porque antes dos 25 anos, a gente ainda tem uma produção de colágeno, a gente ainda tem uma produção de ácido hialurônico no nosso organismo. Então, através dos 25 anos, após ele, que vai começar a aparecer essas marcas de expressão, que são as nossas rugas. E a partir dessa idade que eu indico a pessoa já começar a prevenção. Não adianta chegar lá nos seus 50, 60 anos, querer fazer uma harmonização, que daí tem casos de procedimentos que a gente já não vai ter aquele sucesso esperado, que se tu começasse aí dos 25 anos em diante. E a toxina, ela atua aonde? A toxina, como nós dentistas podemos atuar desde o couro cabeludo até o ocioide, que é a região do pomo de Adão. A toxina, ela atua na parte da expressão facial, ela vai fazer a paralisação da musculatura, de modo que esse músculo não se contraindo, não vai formando aquelas rugas dinâmicas que a gente chama, que são aquelas rugas formadas quando tu movimenta a musculatura, diferente do preenchimento facial, que atua nas rugas estáticas. Bom, já que entramos no assunto de preenchimento, então existe o preenchimento facial e o labial? Isso. Fale mais a respeito sobre o preenchimento. O preenchimento facial e labial
a gente tem a possibilidade de fazer o preenchimento na maçã do rosto, que é a região do malar, que a gente chama, e na região na mandíbula, e na região do mento, que é o nosso queixo, além do preenchimento labial. E esse preenchimento atua naquelas rugas, que são rugas paralisadas, são rugas que já estão formadas há muito tempo e sem a expressão facial. São rugas que tu olha o paciente e tu já está enxergando aquelas rugas estáticas ali. Então, essa é a etapa do preenchimento facial. Porque o pessoal confunde a toxina botulínica e o preenchimento? Porque são dois procedimentos bem diferentes. Pessoas acima de 80 anos podem usar a toxina e o preenchimento? Pode, mas assim, não vai ter um resultado esperado, porque essa paciente de 80 anos, essa paciente já tem muita ruga estática, já tem uma perda de colágeno, então já é um caso que eu não recomendo. Certo. Por quê? Porque tu não vai ter o resultado esperado e a paciente, quando procura a gente, ela vai ter aquela ansiedade de ver o resultado. E tu fazendo uma toxina numa paciente de 80 anos, tu não vai ter esse resultado que ela quer. E os bioestimuladores? Os bioestimuladores, sim, eles são indicados para pacientes geralmente de 50, 60 anos para estimulação de colágeno e ao mesmo tempo um preenchimento. Claro que a toxina ela não é só pela questão da beleza, ela também tem, paralisações que podem ajudar, por exemplo, no bruxismo. Isso. Aí a gente entra na parte da toxina botulínica, na parte funcional dela, que ela pode auxilia no tratamento hoje do bruxismo, ela auxilia nas paralisias faciais, aqueles pacientes que têm uma paralisia, uma síndrome de Bell, por exemplo. Então, ela ajuda a suavizar aquela assimetria do paciente. Então, a toxina hoje, ela tem não só esteticamente, como funcionalmente, ela ajuda bastante o resultado nos pacientes. Hoje o estresse ele está cada vez maior, né? E o apertamento dentário também. Isso. Então, seria uma indicação da toxina. Claro que ela não vai ser, ela vai ter um tempo. Né? Qual o tempo de durabilidade, em média, da toxina botulínica? O tempo em média de uma toxina botulínica aplicada ao paciente vai ser de 3 meses a 6 meses de duração, tá? Então, após os 6 meses, se o paciente quiser aplicar novamente, ele pode fazer. E sempre relatando, a toxina ela é preventiva, ela vai te prevenir a não chegar lá naquela idade de 50, 60 anos com muitas rugas, entendeu? Então, tu tem que fazer essa prevenção. Até mesmo porque nós somos muito caricatos e sempre estamos sorrindo ou fazendo movimentos faciais, gestos, e o sol hoje. E uma coisa muito importante também que eu falo para os pacientes é não só apenas usar a toxina botulínica como um protetor facial. Agora a gente entra na fase de praia, é muito calor, é muito sol, então use seu protetor solar que vai retardar esse envelhecimento da pele. Então vai ajudar muito no resultado até mesmo da toxina mais à frente. E a durabilidade dos preenchimentos? Os preenchimentos a gente trabalha com a duração dele de 8 meses até 1 ano. Essa é a duração dos preenchedores. Que é o ácido hialurônico. Que é a base de ácido hialurônico, isso aí. E faz o preenchimento nos sucos, nas marionetes. Isso aí, região do famoso bigode chinês, o suco nasogeniano, a marionete, que é aquela expressão ali é para baixo do lábio caído. Então, isso tudo a gente entra com um preenchimento. Ou com os fios de sustentação, que é um assunto muito importante também. Então, já vamos entrar agora no assunto dos fios de sustentação, né? Isso. Os fios de sustentação, ele tem um resultado muito bom, porque ele, além de fazer um leve tracionamento na musculatura, ele vai fazer uma grande estimulação de colágeno. Após 30 dias, ele é aplicado na camada mais abaixo da epidérmica, a camada nossa superficial da pele. Ele tem uma duração maior. Eu trabalho com os fios absorvíveis, que eles vão absorver no organismo de 8 a 10 meses, mas o colágeno vai permanecer até mais ou menos uns 2 anos na pele do paciente. Então, a indicação que eu sempre falo para os pacientes é refazer os fios após 2 anos. E esses procedimentos são dolorosos?
Nós, como dentistas, a gente leva um pouco de vantagem na hora da anestesia, que hoje a gente consegue anestesiar, uma anestesia infiltrativa, a mesma que a gente usa no consultório, só que uma quantidade menor, para que o paciente não sinta. Hoje eu tenho pacientes de fios e preenchimento que hoje eles não têm uma sensibilidade na hora de fazer o procedimento, porque a gente consegue anestesiá-los antes de cada procedimento. Certo. Bom, aí então a noiva quer fazer uma toxina botulínica, só que ela chega um dia antes no consultório para fazer a toxina. E aí, vai ter o efeito? Isso acontece bastante, né, Dr. Douglas? Chega a paciente quer fazer, a mãe vai casar amanhã, que a gente falou, quer fazer a toxina. Não vai resolver. Ela vai fazer a toxina botulínica e essa toxina ela vai começar a paralisar a musculatura após o segundo dia. Então, e no 14º dia que tu vai ter o pico máximo do efeito da ação da toxina botulínica. Então não adianta, se tu tem uma pressa para amanhã fazer a toxina, não vai resolver, vai gastar dinheiro sem necessidade. Claro que o resultado vai virar depois para a lua de mel. Para a lua de mel, isso aí. Bom, agora a questão que vem, que eu iniciei já o programa, é em relação à autoestima. Quando tem um retorno dessas pessoas ao teu consultório, essas pessoas elas vêm diferentes. Elas vêm diferentes, elas vêm mais sorridentes, elas vêm falando. Uma paciente uma vez me falou assim: eu posso não ter dinheiro para comer, mas a minha harmonização facial eu vou fazer pro resto da vida. Então aquela pessoa ela era bem depressiva e a partir daquela toxina que a gente fez, a gente começou com a toxina, hoje ela é minha paciente de fios de sustentação, ela é minha paciente de preenchimento. Então tudo hoje ela faz porque ela tem uma autoestima elevada hoje. Tá? Então isso é importante. Pacientes que depois que a gente fez um preenchimento, por exemplo, saíram chorando do consultório, porque emocionados, porque aquilo ali foi uma realização estética dela que ela queria há bastante tempo. Então isso é uma coisa muito importante para a autoestima das pessoas. Se sentiu bem, se sentiu bonita. Isso aí, eu tinha um paciente que fazia 30 dias que não saía de casa porque estava se sentindo feia. Ela chegou no consultório, a gente fez os procedimentos, já é outra pessoa, entendeu? Então isso, a autoestima, a harmonização hoje, conforme estudos e pesquisas agora recentes, o Brasil é o país que mais investe em estética de face. Tanto que hoje o Brasil já está em 3º lugar no mercado de formação de profissionais em especializações tipo harmonização facial. Então teve um boom a partir de 2014, principalmente na área odontológica, conforme a portaria, né, de 2014, que hoje as pessoas já estão procurando mais se especializar, porque a procura aumentou muito nessa área da harmonização facial. Olha aí, viu só? Você já sabe então o que é harmonização facial? Agora nós vamos para o segundo bloco, vamos ter um tempo, e você que está nos assistindo, faça uma coisa, vá no espelho, se olhe e volte. Veja se agora no segundo bloco também não vai ser falado algo que você está precisando. Até breve. Um belo sorriso conquista. Você já conquistou o seu? Clínica Odonto Doctor, presente em todos os momentos da sua vida. Voltamos então aqui com o Dr. Carlos Eduardo Batista.
E nós estávamos conversando de outros tipos de tratamentos relacionados à harmonização facial, e a bichectomia é outra. Bichectomia, que bicho é esse? Hoje a bichectomia, esse ano está sendo boom no consultório, porque muitas meninas novas, por fazerem muitas fotos, muitas selfies, estão procurando para fazer o quê? Afinamento do seu rosto. A região da área de blush, que vai fazer um afinamento e deixa um rosto mais moderno. Então é um procedimento que a gente retira uma bola de gordura, são as bolas de Bichat, um procedimento que dura em torno de 40 minutos, a anestesia, é tranquilo o procedimento. O resultado da bichectomia, tu não vai ver imediatamente, tu vai ver após 60, 90 dias o ideal, porque como é um tecido mole que a gente movimenta bastante para remover essas bolas, ocorre um inchaço, que é o único pós-operatório que tem um inchaço. Pacientes são indolores após o procedimento, então a bola de Bichat, ela é removida de modo que tu vai deixar aquela, vamos dizer assim, aquela face mais moderna. Então isso a gente faz bastante no consultório e a procura está muito grande pela bichectomia. A bichectomia, a indicação dela também é para quem morde a bochecha. Isso. Tem pacientes que chegam pelo mordiscamento na região da bochecha, região interna, porque os dentes superiores e inferiores, na hora de mastigar, entra a bochecha para dentro e acaba mastigando. Então isso marca muito o paciente e machuca. E isso ajuda nessa redução, tá? Ajuda bastante. Que seria a parte funcional, né? Isso seria uma parte funcional do procedimento de bichectomia. E tem indicação para todos ou tem exceção? Não tem indicação. Eu gosto sempre de fazer uma avaliação antes da cirurgia. Já teve paciente que vieram fazer a consulta comigo e eu não indiquei a bichectomia. Pacientes com rosto muito finos, pacientes que não têm muito volume na bochecha, eu não indiquei. Então eu acho que dependendo do rosto, da face, a parte funcional, do mordiscamento também, então tem que fazer uma avaliação clínica, nem todo mundo precisa a bichectomia. Sim. Então, o que mais procuro hoje é a toxina botulínica. A toxina botulínica hoje é o nosso carro-chefe na procura pela estética, porque muito é aplicado na região da testa, que é onde mais aparece. Tá? Então, a procura hoje maior é a toxina botulínica. E dores de cabeça? Ela também tem indicação? Tive relatos de enxaqueca, pacientes que eu fiz e acabaram com a redução da enxaqueca e dores de cabeça. Olha, então isso é um resultado bom. É um resultado bom. Ou seja, auxilia, ajuda. É um recurso que ajuda, então, a outros tipos de tratamentos multidisciplinares nesse sentido. Que, além do mais, o apertamento dentário, né? E aqueles sorrisos gengivais. Tem o caso do sorriso gengival. Que aparece mais gengiva do que dente. Isso. Tem indicação também da aplicação da toxina botulínica. Ela vai ajudar bastante. Paralisa o lábio superior. Isso, paralisação do lábio superior. Vai fazer com que o paciente não que ele deixe de sorrir, ele vai sorrir. Mas o lábio superior, a gente tem um músculo que ele eleva. Então a toxina vai paralisar esse músculo aí. Ele vai sorrir, mas o lábio não vai subir. Quando a gente fala em harmonização, a gente fala em proporção, a gente fala em algo que tem que ter equilíbrio, correto? Sim. Então, o equilíbrio da face tem que aparecer os olhos, o nariz, a boca, ou seja, não pode ter individualidade, não pode só aparecer o olho azul, tem que também aparecer o sorriso bonito. Isso. Né? E tem muitas mulheres que elas querem que aplique bastante preenchimento labial. No teu dia a dia também é assim? Tem, no meu dia a dia tem, o pessoal procura bastante, eu quero colocar bastante preenchimento, mas eu tenho uma teoria na harmonização que o menos é mais. Então tu aplica, chama o paciente a cada 15 dias no consultório para reavaliar, para ver se realmente esse paciente precisa de mais preenchimento. Se eu, no meu ponto de vista, olhar e ver que vai ficar uma coisa absurda, ou seja, muito exagerado, eu não aplico. Porque eu acho que daí tu vai desarmonizar esse paciente. Daí tu vai fugir da harmonização facial para desarmonização facial. Concordo. E até mesmo porque se tu está fazendo isso, tu não vai colocar também o teu nome em algo que está fora do que é feito na tua clínica, não é? Mas cada um, cada um tem seu desejo, ponto de vista, né? Exatamente. Bem,
Acredito que tenha muitas mulheres que quando voltam, que falaram que o marido gostou. Aí então, vem o marido junto. Bem, acontece muito isso? Acontece. O homem hoje, eles estão procurando mais o consultório para fazer a harmonização, coisa que há 2 anos atrás eu não tinha praticamente no consultório, um homem fazendo preenchimento, um homem fazendo toxina botulínica. Então hoje eu tenho pacientes homens que até fios de sustentação eu faço. Então, ver o quanto que está ocorrendo essa procura da harmonização, que até os homens que têm aquela coisa de não querer estética, hoje eles estão procurando a gente. Entendeu? Então, hoje tu tem homem e mulher no teu consultório. E geralmente é marido e mulher. É uma questão de vaidade, mas uma vaidade positiva. Isso. Tá. E o que acontece quando a mulher procura a estética, o homem parece que ele não quer ficar para trás. Ele quer acompanhar aquela beleza da mulher e ele se cuidando também. Então isso acontece bastante no consultório. Até mesmo porque a mulher não vai querer andar do lado de um feio, né? Sim, justamente. Mas é bom isso, porque ambos se sentem bem. Né? E algo também acontece a mais no casamento, né? Na relação entre eles. E ficam as duas autoestimas levantadas. Exatamente. Carlos Eduardo, às vezes a gente tem essa questão de ir para frente do espelho. E aí começa a ver as ruguinhas, né? E tem pessoas jovens que por vezes, por 16 anos, já querem usar uma toxina. Pode? Eu não indico, eu não faço, eu não aplico. De repente, se tem alguém que aplica, eu não aplico. Porque eu acho que é muito cedo. Eu acho que não tem a necessidade ainda com 16 anos, tu recém passou pela adolescência e tu já começar com esses procedimentos. Eu, particularmente, como profissional, eu não indico. Eu gosto de tratar os pacientes acima de 25 anos. Acima de 25 anos, então, seria a procura certa. Isso, a procura ideal. Não tem exceção. Não tem exceção. Eu, particularmente, não tem exceção. Muito bem. Bom, então assim, dentro desse quadro de harmonização, nós já falamos sobre toxina botulínica, preenchimento de ácido hialurônico, que é o facial e o labial, da bichectomia, fios de sustentação, certo? E bioestimuladores. Bioestimuladores, voltando a esse assunto, eles têm aplicação, são várias aplicações na face? Como é que é a agulha desses procedimentos? Porque muitas pessoas também, elas querem ir, mas sentem aquele medo, aí agulha, e quando é agulha já sabe, as pessoas já sentem um medo desde que foi a primeira vez no posto levar vacina, né? Então, fala mais a respeito das agulhas em cada procedimento deles. Isso. A toxina botulínica ela é aplicada com uma agulha muito pequenininha, que é aquela agulha que a gente faz os pacientes, a da insulina. Então é uma agulha que tu não vai sentir nada, tá? Eu costumo fazer um gelinho nos pontos de aplicação para dar uma leve anestesiada e o paciente não sentir. A parte de preenchimento, principalmente o preenchimento de olheiras, que é uma região complicada de tu anestesiar, mais difícil. Eu gosto de fazer anestesia no ponto de entrada e trabalhar com cânulas, porque a cânulas o paciente não sente, porque ela não é pontiaguda, então ela vai desviando da musculatura, então não tem dor, por causa da cânula ela é menos invasiva do que uma agulha. E o preenchimento, o fato do paciente estar anestesiado e a agulha ser pequena, também ele não vai sentir. Então, em relação à agulha, não precisa ter medo para fazer esse procedimento, que é muito tranquilo. No caso da cânula, a cânula é um pouco maior e ela pode deixar cicatriz ou não? Não, a cânula ela não deixa cicatriz, pelo contrário, ela vai evitar que tu fique com cicatriz, principalmente a cicatriz interna, para não evitar uma fibrose interna dentro da nossa camada da pele, porque ela não rompe vasos sanguíneos, não rompe musculatura. Ela vai desviando quando é sendo aplicada na musculatura. A procura é muito grande também pela questão das olheiras, né? Bastante. A procura das olheiras é bastante. E não tem as indicações são mais restritas. Isso, né? nem todo mundo tem indicação para preenchimento de olheiras. Tem pacientes que têm aquelas bolsas, né, que são abaixo da parte do olho, então não é indicado o preenchimento, porque senão tu vai causar um volume maior ainda.
Tá? Então, geralmente a indicação de olheiras são aqueles pacientes que têm a olheira funda. Tá? Então, isso aí, mediante a avaliação, a gente consegue relatar e conversar com o paciente e explicar qual a indicação, se tem como fazer o preenchimento de olheira nele ou não. Isso aí tem que ser muito bem avaliado. E a rinoplastia? Agora eu me lembrei do nariz. Tem pessoas que têm um calombinho e não sossegam enquanto não tirar aquele calombinho. Né? Hoje tem na harmonização facial a rinomodelação. Então a rinomodelação ela é preenchida com ácido hialurônico, tirando aquele calombinho e suavizando aquela marca do nariz. Tá? É como um preenchimento de lábio. O produto é o mesmo, a viscosidade é um pouco diferente, mas a duração é igual, tá? Deu 8 a 1 ano. Isso, deu 8 a 1 ano. Deu 8 a 1 ano. Olha aí, pessoal, estou aprendendo. Vocês já estão sabendo bastante coisa aí, né? Eu acredito que sim. E aí, se olharam no espelho, provavelmente alguma coisa estão precisando. Bom, vamos seguir a questão da vaidade. Vaidade homem, vaidade mulher. Quem é o mais fiel depois? O homem volta? No sentido de manter a sua vaidade através da harmonização facial? Hoje, o que eu tenho comprovado na nossa clínica é que a mulher é fiel. O homem ele procura uma vez, vai na segunda vez, porque geralmente o homem procura com uma idade mais avançada. E ele já não vê um resultado tão esperado como o da mulher. Sim. Porque a mulher geralmente ela procura mais nova. Tá? Então hoje o cliente mais fiel no consultório são as mulheres. São as mulheres. E elas que trazem os homens. Bem, agora uma mensagem final, né, do nosso programa. O retorno humano. O retorno da tua especialidade perante aquele ser humano que está procurando algo a mais no teu tratamento. O que tu tem visto diariamente? O que te satisfaz quando tu vê alguém que te dá um sorriso de satisfação? Isso pra gente, Douglas, é muito gratificante, porque a gente se aperfeiçoa, a gente estuda, a gente fez especialização em harmonização para tu buscar essa satisfação do paciente, esse sorriso em receber, nem que seja uma mensagem do WhatsApp no outro dia que tu fez o procedimento. Doutor, estou adorando, estou amando o procedimento. Isso não tem dinheiro que pague. Isso aí a satisfação deles é muito mais para nós também, como profissional. Com certeza. Porque até emociona a gente. Claro. Porque tu tá lá, recebe uma mensagem, eu mando com foto, entendeu? Então isso pra gente é muito gratificante. Tá ali para ajudar, né? A gente tá para ajudar. Isso. Para contribuir com aquela autoestima, porque muitas pessoas que às vezes estão até em uma depressão e tu consegue ajudar ele a esquecer os problemas deles. Eles começam a se olhar no espelho e tô bem melhor. Muda o comportamento, né? Muda o comportamento. Olha aí, viu que maravilha? Então, o programa Fala Doctor trouxe mais um assunto que é relevante, até mesmo porque está aí o Brasil em terceiro lugar mundial, né? Já dentro dessa estética e que está aumentando cada vez mais. Importante também dizer que os profissionais têm que ser especializados, têm que ter a capacitação dentro disso, e que para vocês é mais conhecimento. É algo a mais que vocês estão aprendendo junto com o Fala Doctor, certo? E levando o bem-estar e qualidade de vida para todos. Então, eu quero te agradecer mais uma vez, Carlos Eduardo Batista. Eu que agradeço. Carlos Batista. Isso. E nos veremos mais para falar a respeito desse assunto, a evolução, porque a harmonização facial, ela evolui. Cada ano ele evolui, e vem mais tratamentos, dentro, é claro, de pesquisas, muitos trabalhos científicos está sendo envolvido com isso, né? E é mais um recurso para beneficiar o ser humano. Isso aí. Então, muito obrigado pela tua participação no Fala Doctor. Eu que agradeço a oportunidade de estar ao lado do meu grande amigo e colega falando sobre a harmonização, que é um assunto que hoje praticamente eu vivo a harmonização. Com cursos e palestras e coisas. Então hoje a harmonização é isso aí.
E quando quiser, a gente está sempre à disposição para falar sobre o assunto aí. E obrigado a você que está nos assistindo. As redes sociais, o Facebook do Fala Doctor, Instagram, vocês podem, se perderam o programa, não tem problema, vai lá nas redes sociais, vai na entrevista e assista. Muito obrigado e uma boa noite para todos.